É triste reconhecer, mas o que mais desanima não tá sendo as poucas visualizações ou a ausência de comentários, tá sendo a ausência de tecnologia. Jesus amado, como é foda se não entender o que tá acontecendo, a funcionalidade ou qualquer merda que tá rolando. Ai, tô furiosa, tô estressada, mas vamos gravar. Mais um episódio, mais um estresse, mentira. Eu tô curtindo bastante o podcast. É um formato que eu sempre gostei desde que lançaram. Eu acompanhei desde o início, quando teve os primeiros podcasts. Eu gosto bastante. O que tá me incomodando ultimamente é as coisas, na verdade, tudo acontece. Não é à toa que eu faço terapia. As coisas quando não andam do jeito que eu quero, não funcionam na hora que eu quero, me estressam bastante. Eu sei que isso, infelizmente, não é um privilégio meu. A população é assim, não é à toa que a população está muito ansiosa. E não muito menos à toa, a população brasileira é a mais ansiosa do mundo, né? Uma cobrança constante, mas enfim. Assistiram o meu último podcast, Materiais Ricos, se sentiram riquíssimos? É, meus amores, existem coisas que a gente pode ter que não tem valor, que não tem como a gente classificar ele em um certo valor. E falando em valores, vamos falar de algo muito importante e também tem relação a isso. Enfim, hoje vamos falar de outro material rico. E não à toa, meu cabelinho acordou até de bom humor hoje, mas eu nem vou contar o motivo porque eu tenho vergonha na minha cara e também não vou entregar assim segredos, mas não recomendo a propósito. Hoje vamos falar e não por coincidência eu vim a caráter, mas de novo, não foi minha intenção, de um assunto um pouco polêmico. E eu acho assim, na verdade não acho nada. Todos os episódios que eu já gravei, de vez em nunca eu dou uma olhada, né, em como tá indo as visualizações, as curtidas e etc. E eu vim acompanhando, meu maior público é no YouTube. E eu vim acompanhando que quando eu falo sobre assuntos humanizados é quando eu mais tenho interação e ouvintes. Então, não à toa, vou trazer mais sobre isso, que eu gosto bastante, nunca tive receio disso. E como eu já falei em alguns episódios, e eu sempre vou repetir sempre que necessário, sempre é importante a gente discutir. Então, eu nunca vou ter o receio de, o que eu vou falar vai gerar uma polêmica. O que eu vou dizer pode ser que alguns não gostem, ou que outros vão julgar, ou que alguém vai me ver mal, que alguém vai mal me interpretar. Porque a discussão, ela é importante em todas as circunstâncias, inclusive para quem pode me condenar por ser da igreja. Eu sou católica e fui em uma santa missa esse final de semana e o padre falou justamente sobre isso na homilia. Deus colocou os seus discípulos na terra para abrir discussões e salvar almas, óbvio, né? Esse é o maior intuito de Deus, que a gente se salve. Não à toa ele entregou o seu filho, né? E não deve ter sido fácil, assim como não deve ser para nenhum pai, nenhuma mãe entregar seu próprio filho para a morte. Muito menos assistir, imagina a situação. Então, não foi fácil para Deus. E passando um pouco, que eu tento sempre manter um podcast meio leigo, né, para ser aberto a todos. Mas passando um pouco disso, tem muita gente que tá dentro da igreja e tá com a mente fechada. E eu achei muito interessante um padre ainda velhinho, assim, senhor de idade já, abrir essa discussão. A importância da discussão. Justamente por isso, porque é importante a gente discutir, conversar e não é brigar, é conversar. Porque é conversando que a gente se entende. Gente, já teve tanto assunto que eu tinha um preconceito gigantesco dentro da minha cabeça, e aí conversando com alguém eu simplesmente desmistifiquei aquilo. Então é muito importante a gente abrir pautas sérias. Teve um episódio que eu falei sobre política, religião e futebol, que são assuntos que geralmente não se discutem, que eu falei uma coisa que eu trago para esse tema de hoje também. A importância de se discutir é você abrir a sua mente. A gente fica nessa de não se discute política e a gente não sabe votar. Porque votar não é só apertar uns botões. Não é só escolher um candidato bonito para foto.
ou que fala palavras bonitas para a câmera. Política é a nossa vida, é o que reflete nosso dia a dia. Então é muito importante. Tem uma propaganda que eu tô ouvindo com muita frequência, de TV, não de política necessariamente, que fala sobre isso. Está chegando a época de votar, e votar sobre cidadania, votar sobre, eh, sei lá, terminais de ônibus, votar sobre políticas públicas, porque é isso que significa política. E aí a gente não desmistifica o assunto, não conversamos sobre o assunto, a maioria das pessoas acham chato conversar sobre, e o reflexo disso tá em não sabermos votar. Então, é por isso que eu acho tão importante, tão necessário a gente abrir conversas, rodas de conversas, e é por isso que eu não quero abrir mão disso no podcast. Eu quero usar esse canal para abrir discussões, mesmo que as pessoas não abram discussões aqui propriamente no meu canal, porque ninguém comenta, mas que abram em casa, que pensem nisso se ouvir sozinho o que eu falo, enfim, não sei, em qualquer circunstância eu já vou ficar muito satisfeita e com a sensação de dever cumprido, porque de verdade é sobre isso. E qualquer projeto, já que eu falei sobre o que tá me chateando no podcast, qualquer projeto eu acho que para dar certo tem que se iniciar com um pensamento que é primeiro para si. Tá cumprindo o seu objetivo pessoal, esse projeto? Ai, Priscila, mas o projeto é profissional. Tudo bem, que seja, pode ser. Não estou desconsiderando, mas considerando que ele é profissional, que seja. Ele tá cumprindo o seu objetivo? Qual é o seu objetivo diante daquele projeto? Ele tá cumprindo aquele? Eu acho que existem dois tipos de objetivos, o pessoal e o profissional. E o pessoal eu acho que eu tô atingindo, porque tem uma galera me ouvindo. Não tem uma galera me ouvindo tanto, não estão ficando até o final, mas o importante é que tá lá. Chamei de algum sentido. Será que tá suja? Acho que não, né? Espero que não. Se tiver no decorrer do vídeo, eu peço que me perdoem, até porque as pessoas não costumam chegar nem no oitavo minuto mesmo. Ai, que triste, mas enfim. Hoje vamos falar sobre esposa troféu, mulher troféu, namorada troféu, enfim. A objetificação da mulher como troféu, né? Primeiro eu quero trazer o que é e depois o que eu penso sobre isso. Bom, o termo vem de trazer como mulher como objeto de admiração. Então, é você ter uma mulher muito bonita e admirável ao seu lado. E claro, ela ser admirável por estar ao seu lado, não por ela ser bonita, não por ela ser mulher, tá? E isso não é minha opinião. Isso é o que de fato elas são e elas mesmas se intitulam dessa maneira. E vamos trazer a problemática disso, no que isso reflete, né? Por que que eu falei que eu vim a caráter sem querer, né? Sem querer querendo. Eu sempre me arrumo, né, pro podcast. Eu sempre me maquio, que é uma coisa que eu não faço no dia a dia, pro podcast. E sempre tento aparecer com o cabelo mais alinhado. Então, se ele não estiver muito alinhado, eu vou lá e dou uma ajeitada nele diferente e tal. Mas por que que eu trouxe essa discussão, né? E eu meio que criei alguma semelhança nisso, eu me arrumar isso. Porque o que é uma esposa, noiva, mulher troféu? É uma mulher que acorda cedo. Eu vi as esposas que, inclusive, têm filhos, acordam assim, 4 da manhã, para fazer o pão, para preparar todo o café da manhã do zero. Não é comprar o pão, é fazer o pão. Então, por isso que acorda tão cedo, que é para dar tempo de da massa descansar e depois assar e tá pronto para quando eles acordarem. E a maioria é isso, acorda muito cedo. Então, elas são donas de casa, elas não trabalham fora. Elas trabalham dentro de casa, servindo o marido e os filhos. E com isso, eu não quero dizer, quando eu falo que isso é uma problemática, eu não quero dizer que tem algo errado em você querer ser dona de casa, em você só querer ser mãe. Eu tenho uma amiga que ela tinha compartilhado comigo que quando fosse mãe, ela queria muito não deixar a responsabilidade de criar seus filhos com outra pessoa, pelo menos nos primeiros anos de vida. Ela disse que tinha um sonho de acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras, e aí depois ela não veria problema em deixar numa creche e tal para ir trabalhar. Mas os primeiros anos de vida ela não queria abrir mão.
E ela disse que sabe a problemática disso, né, porque toda mulher que abre mão da sua carreira para ser mãe, mesmo que por curto espaço de tempo, é complicado voltar. É complicado voltar por diversas razões. Primeiro, porque as empresas geralmente não contratam mães, porque sabem que na primeira doença dos filhos elas vão largar tudo para ir atrás dos filhos, porque tem escola, porque, enfim, criança é criança. Criança fica doente, criança precisa de suporte, criança pode precisar de ajuda para ir buscar na escola, não necessariamente porque está doente, mas porque precisa de ajuda. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. E as empresas já se recusam a isso. E ó, quando eu falo as empresas, eu tô generalizando sim, porque tem empresas que pregam que é diferente, que é um RH novo, que é moderna e que é inclusiva, mas no fundo não é. No fundo é só uma imagem, é só uma carcaça, só finge ser, mas não tá apoiando o nome. Na primeira oportunidade puxa o tapete da mulher, sim. Então, não só da mulher, como da bandeira LGBTQIAP+, que pode acontecer muito também. Então, infelizmente, isso acontece. E tem essa problemática sim, e a mulher por si só, eu acho que muitas mulheres podem já ter tido essa experiência de numa entrevista ser perguntada, ser questionada se não ter filhos, se deseja ter. E isso é muito louco, porque quando eu trabalhei como recepcionista, que foi meu primeiro trabalho oficial, assim, de integral, né? Porque meu primeiro emprego mesmo, eu fui estagiária na escola onde eu estudava, que eu fiz uma prova para passar e tal. E aí eu concorri a uma vaga de estágio. Então era 5 horinhas, que eu só pagava 4 inclusive, porque eu estagiava à tarde, eu estudava na mesma escola de manhã, então por conta da aula mesmo, da última aula que batia, eu não conseguia entrar, 1 hora antes, mas tinha aquele intervalo também de troca de turma e de turnos dos alunos, então não era uma coisa que prejudicava. E aí depois disso, eu fiquei 1 ano desempregada e ingressei nessa de recepcionista. E era muito louco, porque a vida inteira eu pensei que eu seria cobrada por ser mulher, dessa questão de ter filhos, né? De, ai, vão me criticar, vão me questionar, porque já me questionavam se eu queria ter filhos, como seria como que eu tivesse filhos. E é claro que assim, as perguntas sequentes era só para disfarçar, que o objetivo mesmo da entrevista era saber se eu queria, porque eu pensava já, então a longo prazo talvez não seja interessante contratar ela, porque ela vai querer tirar licença, talvez ela não volte, e aí vai abandonar o projeto na metade. Então, as outras perguntas era só para dar uma disfarçadinha, só para fingir que tava acontecendo alguma coisa, sabe? Bem nessa pegada assim, nada de, eu realmente tô preocupada, eu tô querendo saber, porque é o intuito da nossa empresa. Não, não é não. Agora, empresas grandes, grandes mesmo, eu acho que já podem ter realmente não só a carcaça, pode ter realmente ter esse interesse de ajudar, de colaborar. A gente vê a Avon, por exemplo, que tem a creche dentro do escritório, porque já foi feito pesquisas que se os pais sabem onde os seus filhos estarem, tiver fácil acesso a eles durante o dia, eles trabalham muito melhor. Então, uma coisa é você saber que seu filho está na escola e ele pode sofrer uma queda e se machucar, e você ter que atravessar a cidade em horário de pico para conseguir ver ele. E aí o trajeto é mais torturante do que você ver lá que ele só rolou o joelho. E tá tudo bem. Criança é criança, criança rala o joelho, criança faz travessura e tá tudo certo. O problema é que quando ele tá longe, quando seu filho tá longe, você fica nessa preocupação. E é isso que as empresas não assumem que elas não querem. Pais preocupados, ou principalmente mães preocupadas, né? Porque a primeira a ser chamada é a mãe. E a primeira a correr atrás é a mãe, porque ela não aguenta esperar. E o pai fala, é coisa de criança. Enquanto a gente tá preocupado ele bater a cabeça e ter sofrido alguma coisa séria. A gente, né? Como se eu fosse mãe. Eu não sou mãe, não. Sou mãe de planta. Inclusive, tô muito orgulhosa que ela tá dando frozinhas. Mas enfim. Então, isso é uma coisa muito séria. É uma problemática que a gente trabalha com muita seriedade. Mas as empresas não levam assim, infelizmente, né? Então, isso é uma coisa que prejudica muito, mas enfim, existe. E por que que eu tô falando tudo isso, né? Porque isso reflete em muitas outras coisas. Gente, não é à toa que antes a gente tinha só uma tarefa, né?
E eu queria trazer uma coisa muito séria aqui. Eu tenho uma amiga que a gente sempre conversa sobre isso, e ela sempre fala que odeia o feminismo, porque graças ao feminismo ele é obrigado a trabalhar. Ela queria muito estar fazendo um bolinho no café da tarde e assistindo Sessão da Tarde durante o dia, que ela não queria estar trabalhando. E eu sempre respondo, eu sei que ela tá falando brincando, óbvio, tá, gente? Eu não levo tudo a sério. Mas eu sempre respondo de forma séria, porque é importante a gente bater esse martelo. Na verdade, o feminismo não se trata da mulher ocupar o espaço do homem, da mulher odiar o homem e da mulher querer dominar o mundo sozinha ou qualquer coisa do gênero. As pessoas são ignorantes por não buscar conhecimento. E eu entendo que quando o assunto não é do seu interesse, é muito mais fácil a gente não correr atrás. Eu, por muitos anos, odiei política, por exemplo, história. História eu passei minha infância inteira odiando. Até encontrar um professor que abriu as portas da história de uma forma tão engraçada e criativa que eu não pude me negar a gostar daquilo. E hoje, um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é ir para museu. E o que que museu, qual é a função do museu? Contar histórias. Então isso é fantástico. E hoje eu encararia qualquer museu, qualquer exposição de qualquer coisa. Porque é muito mais legal que uma obra bonita é você saber a história por trás dela. Porque olha que engraçado, quando eu vou numa exposição de obra de arte, eu sempre penso nisso. Na Pinacoteca, então, eu me divirto. Eu sempre olho para a obra e não vejo título, não vejo descrição, não vejo nada. Eu só olho para a obra e penso o que que eu sinto com aquela obra. O que que ela me transmite. Se eu tiver com alguém, é melhor ainda, que eu pergunto, cara, o que que você tá sentindo vendo essa obra? O que que você sente quando você olha para ela? Aí a gente compartilha, que às vezes pode ser coisas bem parecidas ou coisas bem diferentes, e depois a gente vê a descrição e a gente vê que ele quis talvez passar até outra coisa. Mas olha que legal, uma obra que foi criada com X objetivo já está criando outros leques de outras coisas. Isso é muito maneiro. Então, eu acredito que a gente tem que ser menos ignorante. Quando fala ignorante, não é de grosseria. É claro que a ignorância traz a grosseria, né? No decorrer, mas o importante é você ser conhecedor. E se você não conhece aquilo, pergunte a quem conhece e corre atrás depois da informação. Essa é a parte melhor do conhecimento. Você correr atrás dele, pesquisar sobre aquele tema. E o feminismo, gente, ele basicamente busca a liberdade das mulheres. Então não é sobre dominar o mundo, é sobre poder ter a oportunidade de dominar. Não é sobre ser melhor que o homem, é sobre querer também ocupar aquele lugar e concorrer de igual para igual. Não é sobre, eu quero morrer quando alguém fala isso, mas não é sobre alguém virar e falar que, mas uma mulher quer carregar um saco de cimento, quer não sei o que lá. Gente, vai ter mulher com essa capacidade também. Eu vejo várias mulheres empreendedoras que eu acho o máximo, que elas são marceneiras, outras são o famoso pereirão, que consegue fazer pequenos ajustes de casa. Tem perfis que a mulher até ensina a mulher. Gente, eu já aprendi tanta coisa de casa seguindo essa mulherada, que eu acho tão maneiro, tão legal. Tem uma mulher que, por exemplo, aqui no meu banheiro tem aquele chuveirinho do lado do vaso. E aí ele tava, desde que eu me mudei, tava vazando muito. E eu me peguei pensando nisso, tipo, poxa vida, será que tá vazando? Será que eu vou ter que trocar? E aí num vídeo ela estava ensinando como que tem que cuidar, mas ela no final fala: "Mas gente, por favor, tentem manter sempre desligada a torneira, porque a pressão dela é realmente muito alta, muito grande, para ter que subir a água para quando você apertar a válvula lá em cima". Então, às vezes, ela não sabe, ela não tem inteligência artificial para entender o seu uso diário dela ou semanal. Eu só uso o meu, por exemplo, pra lavar o banheiro. Mas tem gente que usa diariamente, tá tudo bem. Como eu nunca tive em casa, não era uma coisa que eu tinha na minha infância barra adolescência, eu não vejo necessidade na vida adulta. Então eu só uso para um objetivo específico. Então quando ela falou aquilo, eu falei: "Cara, então faz muito sentido, ele não tá quebrado. Ele só tá fazendo a função dele, que é dar pressão, e como eu não tô usando sempre, ele acaba vazando". Então acaba que toda vez que eu lavo o banheiro, eu deixo um tapetinho lá, porque ele vai ficar vazando por um tempo que eu usei, mas depois ele não vaza mais.
Então, são coisas que eu nunca aprenderia, que eu nunca saberia sem ela ter me dito. E olha que simples. E eu acho muito legal, porque no canal dessa mulher específica, ela desmistifica os trabalhos domésticos. Então, trocar um chuveiro, dar uma apertada na torneira que tá vazando, coisas que a gente, no primeiro momento, falaria: ah, eu preciso chamar meu pai, preciso chamar meu marido, preciso chamar meu namorado, preciso chamar um homem. Eu preciso ter um homem para isso. E ela desmistifica isso. Então, isso é muito legal por isso. E o feminismo, ele é isso que ele busca. Que você possa fazer o que você quiser. Você quer morar sozinha, ter sua independência, não depender de ninguém, você pode. Você quer se elevar na sua carreira, focar no seu autoconhecimento para você crescer internamente na sua empresa, se tornar, sei lá, diretora, CEO, CFO, não sei, não interessa assim. É você poder correr atrás desse objetivo. Ah, eu quero ser uma dona de casa, eu quero cuidar dos meus filhos. O feminismo não diminui esse seu querer. O feminismo, ele luta para que você possa querer o que você quiser. O problema é que hoje, gente, com o capitalismo do jeito que ele tá, é muito complicado você dizer que quer ser dona de casa e viver como uma esposa troféu, uma noiva troféu. E eu quero trazer essa discussão aqui, já trazendo uma coisa muito importante, tá? Eu vi uma influenciadora falando sobre o assunto, e ela, inclusive, relatou uma namorada troféu, que ela namorava um jogador de futebol, e ela exibia sua vida de luxo, que ele bancava cabelo, unha, tratamentos estéticos, que ela quisesse, de cirurgia a coisas básicas, tipo, colocar um cílio, fazer manutenção de unha de gel, essas coisas assim. E ela falava como era o dia de acordar e treinar, o carro que ele dava, que ela andava, que era dele, quer dizer, enfim, ela exibia a vida que quem não gostaria de ter. Eu confesso que não é porque eu tô gravando esse podcast, eu já cansei de falar isso para diversos amigos que eu já tive essa conversa, que eu, Priscila, eu não suportaria viver sem trabalhar. É claro que assim, trabalhar por hobby é outra coisa. Então você trabalhar porque você quer trabalhar, hoje eu quero acordar tarde. Tocar o despertador, você desligar e voltar a dormir. Eu queria isso, eu não queria ter a obrigação de trabalhar e depender disso. Mas eu confesso que se eu fosse herdeira ou se eu fosse milionária, eu não ia conseguir não trabalhar, eu ia fazer alguma coisa. Eu ia continuar tentando mudar o mundo, porque eu tento mudar o mundo hoje. Eu quero desmistificar a publicidade e trazer ela para todos. Assim como eu quero melhorar a imagem da publicidade. Então, eu quero trabalhar com eu amo trabalhar com publicidade por isso. Que eu quero mudar o mundo do jeito que eu posso mudar. Do pouquinho que eu posso fazer de diferença. Então é isso que eu quero pra mim. Então eu continuaria fazendo isso. E com dinheiro seria muito melhor, porque eu empregaria pessoas, eu criaria uma empresa, enfim, tentaria tudo. É claro que abrir uma empresa, eu já tenho uma, né? E eu já sei o trabalho que dá. Mas com dinheiro seria tudo mais fácil. Eu já cansei de falar de muitas coisas aqui que com dinheiro andaria muito melhor. Então, eu tentaria fazer algo diferente, assim. Eu confesso que uma vida de dondoca, só de pensar já me gera uma depressão, assim. Eu acho que eu ficaria muito. Eu odeio não ter o que fazer. Inclusive, tédio. De todas as emoções do Divertidamente, o tédio é o único que eu pensei, cara, que adolescente, né, ter tédio, porque eu acho que a última vez que eu senti tédio foi na adolescência. É muito louco isso. Porque eu acho que a vida toda traz tantas preocupações. Mas enfim, voltando ao tema, a problemática do Noiva Troféu é justamente o que essa namorada que eu acabei de citar, né? Que ela falou, passou tudo isso, e ela voltou dando depoimento do pós-término. Porque ela começou a namorar o rapaz. Ela era menor de idade, eu acho, ou ela tinha acabado de fazer 18, alguma coisa do gênero. Ela terminou, ela já tinha seus, sei lá, 20 e poucos anos, ela ainda não tinha 30 ou coisas do gênero. Mas já existem mulheres que que compartilham esse tipo de vida, de mulher troféu, esposa troféu, enfim, de troféu de alguém, de ser troféu de alguém, e já relataram isso e serem mais velhas, tá? E ela disse: "Gente, eu perdi tudo, porque nada era meu.
E com isso eu não quero dizer que se você for, né, ai, seja esperta, fala pra ele colocar o seu nome, também, corra atrás do seu. Mas o ponto não é esse, porque isso pode virar briga judicial e etcétera, e não vem ao caso. Mas o ponto é, não deixa de viver sua vida, mas a gente é obrigado muita gente fala que eu penso assim porque eu sou capricorniana, porque é meu jeito, mas não é. A gente é obrigada a pensar no plano B. Eu tô solteira hoje, mas e amanhã se acontecer alguma coisa? Eu sou casada hoje, tô desempregada, tô dependendo do meu marido. E se a gente separar? E se ele me agredir? É você pensar num plano B pra vida. Então você trabalhar, você ter seu dinheiro, minha mãe sempre me ensinou que eu que sou responsável a comprar minhas próprias calcinhas. Que a grosso modo, era dizer que eu precisava ter um mínimo de dinheiro pra me sustentar. Porque se eu depender de alguém pra comprar roupa íntima, significa que eu sou refém daquela pessoa, significa que eu sou escrava daquela pessoa. E, gente, eu não tô generalizando, não tô falando que todos os maridos são assim, não tô falando que todo homem é assim. Eu acho que um casamento é sobre parceria e é sobre um poder contar com o outro, mas a gente sabe como é a vida. Às vezes a gente passa 30 anos ao lado de uma pessoa e não conhece de verdade aquela pessoa. Então eu quero trazer com esse episódio a problemática de não é querer ser uma mulher troféu. Tá tudo bem você querer ser uma mulher bonita, que tem tempo de se cuidar. Eu acho que, inclusive, beleza estética é um privilégio. Porque você tem o privilégio de ir pra uma academia, de voltar pra casa, se alimentar bem, tanto de ter alguém pra cozinhar pra você, quanto você ter tempo de cozinhar pra você. Diariamente uma comida fresquinha, uma salada gostosa, cheia de coisas diferenciadas, gostosas também e tal, e se manter ali eu não vou nem chamar de dieta, porque o que eu quero dizer não é nem não é nem a romantização da magreza, mas manter uma vida saudável. Pra mim é um privilégio, porque eu não consigo, por exemplo. Eu tô lutando aqui pra conseguir encaixar exercícios no meu dia, porque, honestamente, gravar o podcast já toma bastante do tempo. Tempo que eu poderia estar trabalhando, e eu não tô ganhando nada com isso aqui. É um projeto super pessoal. Envolve o profissional? Envolve, porque também me traz autoridade do que eu vendo, né, que é a minha consultoria de marketing digital. Então eu abordo temas que agregam valor a mim. É claro que eu não com os humanizados, que os humanizados falam mais sobre a minha personalidade. Mas em relação, por exemplo, a quando eu trato de assuntos técnicos e complexos, as pessoas podem entender que, poxa, ela é autoridade no assunto, isso pode me engrandecer, em relação à carreira. Mas o problema de você não pensar nisso, nesse plano B, é você ficar refém de alguém. E aí a gente vê tantas histórias de feminicídio, a gente vê tantas histórias de mulheres. Eu não sei se vocês viram o caso do pai, que eu não quero nem falar essa palavra aqui no canal, mas que fez mal à sua própria filha, quando ela estava na UTI ainda. E eu não vou nem lembrar, mas ela estava sem conseguir até falar, porque ela foi traca ai, que ela estava respirando pelo pescoço, que ela estava usando tráqueo. Eu esqueci o procedimento que eu esqueci não, não vou conseguir falar, porque é muito difícil a pronúncia. Mas enfim, ele graças a Deus alguém denunciou, porque ela estava no hospital público, então ela dividia o quarto e viram ele fazendo aquela coisa horrível e etcétera. E aí quando o repórter foi até a casa dela e perguntar o que ela achava, ela não falou sobre o marido. Quando perguntaram: "O que que a senhora acha sobre isso? Sobre foi filmada, a senhora viu a filmagem?". O meu marido mantém a família, e ele é um ótimo marido, porque ele me sustenta, e sustenta todos. Em nenhum momento ela defendeu ele. Ela só depende dele. E aí como é que ela fala: "Prenda-o". E aí a única pessoa que tá trazendo renda pra casa tá preso. Como é que faz? E existem mulheres que não sabem o que é, de fato, serem amadas. Eu estava com essa discussão hoje de manhã, inclusive, acredita? E eu nem pensei que isso fosse vir ao episódio. Mas existem mulheres que não sabem o que é serem amadas.
Existem mulheres que acham natural apanhar, serem agredidas, não não ter ajuda dentro de casa, num dia de faxina. Existem mulheres que não sabem o que é receber afeto. E aí elas interpretam que outras coisas é afeto. E isso pode ter diversos motivos. Pode ser porque em casa ela viu assim, um casamento do pai e da mãe assim, ou um casamento entre a mãe e o padrasto. Pode ser que elas tenham sofrido algum tipo de abuso na infância, na adolescência. Podem ser por diversos motivos. A gente já tem motivo por si só. Eu cresci vendo filmes da Disney, filmes de princesa. E por mais que às vezes seja engraçado a gente fazer essa análise, não deixa de ser verdade. A Bela, que é minha princesa favorita, ela se apaixona, ela tem a síndrome de Estocolmo, porque ela se apaixona pelo sequestrador dela. E faz todo sentido. A Bela Adormecida não, a Cinderela, ela é escrava da própria família. E ela foge para ter um mínimo de divertimento. Gente, eu fico imaginando a vida dessas princesas hoje em dia seriam todas depressivas. Porque se a gente analisar cada história vai ter uma problemática diferente. E eu fico muito feliz de saber que as histórias atuais, elas estão sendo inovadoras, estão sendo reescritas de uma forma mais moderna, porque é muito importante a gente ter princesas como a Moana, como a Valente, que não tem príncipes no final. Porque as meninas precisam entender que a vida real ela é muito diferente dessa fantasia. E a gente crescer com esse pensamento de príncipe e princesa é muito complicado. Gente, Branca de Neve viveu com 7 anões, 7 estranhos, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis. E ela foi envenenada e acordada com um beijo. Ela estava desacordada e recebeu um beijo do príncipe. Então, assim, são problemáticas que a gente precisa ter na vida para a gente saber o que que a gente está vivendo. Porque existem coisas, eu já passei por um abuso e foi muito complicado, porque eu passei por aquilo e eu nem sabia que eu tinha passado por aquilo. Porque, pra mim, até cair a ficha foi só em terapia. Porque eu não tinha interpretado aquilo como, nossa, realmente é isso. Porque pra mim, abuso era outra coisa, era em outra circunstância. Na verdade, na minha cabeça só existia um tipo, que era aquele violento, pegando à força, e não é assim, não é assim. Prova viva disso foi o que eu passei, o que a Ingrid do Casamento às Cegas passou, o que tantas outras mulheres passam diariamente dentro dos seus relacionamentos, algumas por serem dependentes dos seus cônjuges e outras por não saberem, por não entenderem, por falta de conhecimento mesmo. Então, com isso, eu quero dizer que não há problema em você querer ser esposa troféu, mulher troféu, namorada troféu. Há problema em você não ter um plano B. Ah, mas eu sou uma mulher precavida, eu peço para colocar no meu nome, eu peço para isso, eu peço para aquilo. Tudo bem, tem um plano B. Qual vai ser o seu plano B? Eu não sei. Eu só quero incentivar com esse episódio que mulheres tenham suas independências financeiras, porque ao ter independência financeira é sobre você ter escolha. É muito mais fácil eu não querer me manter num relacionamento abusivo se eu tiver para onde ir, se eu tiver como me sustentar. Então, se você tem pai e mãe que você possa ir, é claro que assim, a melhor dos cenários, vá. Mas se você tiver dinheiro e você puder sair, alugar sua casinha, a influenciadora Indy O'Hara, que ela bombou nesses últimos meses, eu acompanhei ela um pouquinho antes até dela ter um pouco de recurso. E quando eu comecei a seguir ela já tinha, acho que 1 milhão de seguidores e crescendo mais. Ela foi abandonada, sofreu abuso pelo pai do filho dela. E ela estava vivendo numa casa de poucos, acho que 3 cômodos só, era quarto, sala e cozinha, banheiro nunca se conta, né. Ela e o filho dormiam num colchão, as roupas ficavam em caixas, porque ela não tinha condições de comprar, guarda-roupa, armário, que seja. Ela se virava com o que ela podia, ela se virava como podiam ajudá-la. E ali a gente vê o valor da independência. Ela sofreu o que sofreu com o marido, porque ela não tinha a quem recorrer. Ela não tinha pra onde ir. E a partir do momento que ela viu uma saída, ela deu as caras e foi.
mas porque ela teve ajuda, teve amigos que falaram: "Vai, mete a cara que a gente tá do seu lado". Mas não é sempre que a gente tem esse suporte. Então, ser dona de casa, ser esposa troféu, não há problema nisso. Eu não vejo problema nenhum. Essa minha amiga mesmo, ela teve os filhos dela. Nas 2 gestações ela pediu as contas para ficar um tempo a mais com os filhos, e depois ela voltou. Ela voltou de maneiras diferentes, mas voltou. E agora tá dando uma super guinada aí, e atualizada na carreira dela, e tá tudo bem. O importante é a gente saber que tem opções, que tem saídas, que tem coisas a se fazer, a caminhos a seguir. O importante é a gente ter opções. E sempre, gente, sempre, nunca dependam unicamente de uma pessoa, nunca. Seja ela namorado, namorada, amigo, pai, mãe, é para além de você ter orgulho de si mesma e conquistar as suas coisas. É você saber porque, gente, a pessoas são vulneráveis. Um dia os pais vão morrer. E se você ficar sozinho hoje, com quem você vai poder contar? Mas contar mesmo, tá? Tô falando de você poder ligar e desabafar a qualquer hora. Eu tô falando de você ficar sem lugar pra ficar, a pessoa te abrigar, sem você ter R$ 1 no bolso pra ajudar e contribuir no dia a dia. Porque a vida é isso, gente, a vida acontece. Não dá pra gente contar com milagres. A gente tem que ser consciente também. O que eu desejo e o que eu posso. Então, o que você deseja é uma coisa, e o que você pode é outra. Hoje em dia é muito caro criar um filho, então é muito complicado para só o homem ser provedor da casa. Porque se a mulher contribuir também, tem como melhorar o conforto do lar e tem como melhorar a educação dos filhos. Isso são coisas muito importantes. Então tem uma importância você ter os seus pais presentes, juntos, casados e vivenciando tudo com você? Tem. Mas também tem uma outra coisa que dá. Meus pais, eles ralaram muito para ter a casa que eles têm hoje. E a minha infância foi ver eles trabalhando, eu não vivia com eles o tempo todo. Eu só estava com eles quando ia visitar para o trabalho, ou quando conseguia passar um dia com eles no trabalho, o que era muito complicado, porque que pai e que mãe que pode levar o filho no trabalho? Filho é uma criança, requer atenção. E se requer atenção, significa que você vai ter que perder sua atenção daquilo dele, né? E para trabalhar e etc. Então, só reflitam sobre isso. Se tiver algum homem que esteja assistindo, entenda a importância de você ser parceiro da sua esposa por isso, da sua namorada, da sua, enfim, de qualquer pessoa que você vinha se relacionar, né? Não necessariamente só uma mulher, mas mesmo independente. Se você quer viver uma vida com alguém, não importa o gênero dela, importa que você seja parceiro dela. Porque ninguém gosta de sobrecarga de serviço. E às vezes a gente tá tão carente que aceita qualquer coisa. Então, seja um homem diferente. Eu tava discutindo isso também essa semana, sobre 99% dos homens serem decepcionáveis. E 1%, 0,01% valeu alguma coisa. Então, assim, ainda existem essas pessoas. E vocês nunca é tarde pra gente conscientizar. Sim, duvido que algum homem chegue até esse período daqui do podcast, mas tudo bem. Gente, é isso. É, foi muito legal abrir o coração aqui, sem cachaça ainda. É que na minha família a gente tem o costume de falar que depois que a gente toma umas, a gente vai abrir o coração. E não é sobre isso, não, pelo menos eu não bebo mais, tá, gente? Faz um tempo. Eu acho que eu bebi toda a minha cota na adolescência. Aí agora na vida adulta, né? Parei na hora certa, gente. Porque é agora que a como é que chama? A ressaca não é mais ressaca. Parece que você tá com dengue no dia seguinte. Então eu parei na hora certinha. Que agora nada me derruba. A não ser o sono mesmo. E o cansaço. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês compartilhem aqui. Tá tudo bem se você discordar comigo. Na verdade, que legal que você discorda. Comenta aqui, vamos conversar. A vida tem que ser com mais liberdade de expressão. Mas que a gente entenda que liberdade de expressão não é impor sua expressão para o outro, tá? Importante aqui, coleguinhas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O cheiro da Pri.